Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu sou o Rafiq, tenho 33 anos, sou imã, um dos imãs da Mesquita Virgem Maria, sou muçulmano há mais ou menos uns 15 anos e sou brasileiro. Conte-nos a história de como você abraçou o Islã e se aprofunde nessa história. Bem, vou tentar me aprofundar um pouco na história de como eu abracei o Islã. Eu gostava muito, admirava muito a cultura hip hop e ocupava alguns espaços da cultura hip hop em São Bernardo do Campo. Gostava de estar com os meus amigos e aprendi bastante dentro desse meio. E mais ou menos no meu ensino médio, quando eu tinha entre meus 15 e 16 anos, eu conheci um grande amigo que me levou para um espaço que se chama Zuma Luma, que o significado disso é zumbi, Malcolm X, Luther King e Mandela, onde eu conheci o primeiro muçulmano na minha vida, que esse é o meu irmão, meu grande irmão César Kaab, que começou a me apresentar o Islã, nesse espaço que é o Zuma Luma, que é um espaço destinado à cultura hip hop, era uma biblioteca dentro da comunidade, dentro da favela, onde eu aprendi bastante coisa, e ali ele começou a me introduzir o Islã. Apresentou o Tawhid, que é a nossa crença no monoteísmo, a nossa crença em um Deus único. Apresentou para mim algumas questões relacionadas às regras do muçulmano, que nós muçulmanos temos regras para absolutamente tudo. Nós temos regras quando nós acordamos, o que nós fazemos, como que nós iniciamos o nosso dia, como que nós trabalhamos, como que nós lidamos com as nossas transações financeiras, como que nós lidamos com os nossos pais, como que nós lidamos principalmente com o nosso Senhor, com o nosso Criador, que é Deus unicamente. E isso chama muito a minha atenção. E minhas idas e vindas, eu não disse, mas a Biblioteca Zuma Luma, ela é em Budas Artes. Eu saía de São Bernardo, que é a cidade onde eu cresci, saía de São Bernardo e até em Budas Artes, praticamente todos os finais de semana. E ali aprendia bastante coisa, tanto em questão da cultura hip hop, principalmente a respeito do Islã, falando principalmente a respeito da conduta em si. E até mesmo antes disso, esse meu amigo que nem é muçulmano, até os dias atuais, me apresentou muito a respeito do Islã. Isso eu vejo. Hoje em dia, a nossa crença nos 99 nomes de Deus, um deles é Al-Latif, que é aquele que age com sutileza, aquele que age de uma forma que a gente não espera, que a gente não sabe a sabedoria por trás disso, porém ele age de uma forma que nós saberemos a sabedoria, saberemos a respeito do porquê, da razão de tudo isso. E Deus, ele agiu dessa forma na minha vida, e colocou uma pessoa na minha vida para apresentar o Islã e apresentar uma pessoa que aprofundaria o Islã na minha vida, na minha trajetória. E isso fez com que eu conhecesse essa diretriz na minha vida, graças a Deus. E a minha jornada para mim abraçar o Islã, ela durou por volta de 2 anos. 15 anos atrás, que é a época que eu me tornei muçulmano, não tinha tantos materiais como hoje em dia. Havia materiais, porém muitos livros, e eu não tinha o costume de ler. O que me trouxe a dádiva de aprender a ler, de ter o costume de ler na minha vida foi primeiramente o hip hop, mas eu não lia tanto porque o hip hop ele incentiva as pessoas a ler, e mais ainda o Islã. Como nós sabemos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, a primeira palavra que foi dita a ele da revelação foi Iqra, foi leia, recite. E nós incentivamos uns aos outros a ler. E naquela época, quando eu estava conhecendo o Islã, foi dito isso para mim. Então, através por volta desses 2 anos, eu comecei a estudar, e depois que eu vi que fazia sentido para mim de que Deus, de fato, ele existia antes de tudo, de que Deus, de fato, criou todo esse universo, de que Deus, de fato, com toda a sua misericórdia, ele mantém e sustenta todo o universo, todas as suas criaturas, de que Deus, de fato, é único. Isso fez sentido na minha vida e eu, graças a Deus, abracei o Islã depois desses 2 anos de estudo. Se você pudesse enviar ou mandar uma mensagem para você no passado, antes de aceitar o Islã, o que você diria? Bem, eu diria para mim mesmo no passado, antes de aceitar o Islã, saiba fazer as perguntas certas. Quando a gente sabe fazer as perguntas certas, a gente encontra as melhores respostas. Como Deus, ele, no Alcorão, que é o livro que nós acreditamos como muçulmanos, o último livro que foi enviado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, isso não significa que nós não acreditamos nos livros que contém na Bíblia, como por exemplo, o Velho Testamento, o Novo Testamento,
né, que o Evangelho, os Salmos, nós acreditamos nesses livros também. E no Alcorão Sagrado, Deus ele faz várias perguntas. Acaso vocês não refletem? Acaso vocês não reparam? Como, por exemplo, Deus Altíssimo, ele fala para a gente refletir nas criações do universo. Olhe para a criação do universo. Acaso não foi Deus que criou esse universo? Então eu diria para mim mesmo, faça as perguntas certas para que você encontre as melhores respostas. E também eu gostaria de dizer para mim mesmo no passado, busque o objetivo dessa vida. Busque o objetivo dessa vida para que você consiga encontrar os melhores resultados na sua vida. Você vai encontrar os melhores resultados quando você tem um objetivo correto. E o objetivo correto, de acordo com a nossa crença no Islã, é a adoração a Deus Altíssimo e Exaltado seja. Nosso objetivo é adorar a Deus, agradar a Deus, que assim a gente vai ter, de fato, as melhores coisas nessa vida e principalmente na próxima vida, quando a gente vir a falecer, encontrar com o nosso Senhor. O que mais te confundiu no Islã no início da sua trajetória? Bem, como eu sou de família católica, como meus pais eles são católicos até hoje, meus irmãos também são católicos até hoje, eu também era católico. Lá no início, o que mais me confundiu foi a crença na crucificação de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. No catolicismo acredita-se que Jesus ele foi crucificado e o objetivo disso é para que expiasse o pecado original de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Que nós acreditamos que Adão é um profeta que Deus enviou para essa terra. Porém, isso não fazia sentido para mim. Eu tinha essa confusão por conta de ter aprendido isso desde quando eu era criança, desde quando eu fui crescendo com os meus pais, com a nossa vida aqui no Brasil, nós sabemos como que ela é. Isso não fazia sentido para mim, por exemplo, uma criança que está nascendo hoje mesmo. Qual culpa é que ela tem em relação ao pecado que Adão, que a paz de Deus esteja com ele, cometeu no paraíso junto com a sua esposa Eva? Então, isso não fazia sentido para mim. Jesus, de acordo com a crença do catolicismo, ele foi crucificado, porém para nós muçulmanos ele não foi crucificado, ele ascendeu aos céus e está nos céus até hoje. Ele vai voltar no final dos tempos e vai estabelecer a justiça nessa terra, de acordo com a nossa crença no Islã. Isso está no Alcorão Sagrado. Então, isso não fazia sentido para mim. O Islã ele trouxe a resposta para mim quanto a isso. Porém, no começo isso ficou um pouco confuso porque eu aprendi de que Jesus ele tinha sido crucificado e isso não fazia sentido também quando eu comecei a pensar e raciocinar, fazer as perguntas certas, porque isso não fazia sentido para mim, porque Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele é um ser humano assim como nós. Não tem como um ser humano ser ser humano e criador ao mesmo tempo, assim como Deus. Não tem como ser ser três ao mesmo tempo. Então Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é um ser humano como nós, foi um enviado de Deus para essa terra, passou a mensagem de Deus para as pessoas que estavam ao redor dele, para o povo de Israel, de que Deus é o único que merece adoração. Então, ele vai completar a mensagem dele quando ele voltar para essa terra. Isso foi respondido para mim no Islã, graças a Deus. Eu devo aprender o idioma árabe imediatamente quando eu abraço o Islã? Não, nós não devemos aprender o idioma árabe logo no começo, quando a gente abraça o Islã. Deus ele disse no Alcorão Sagrado que essa mensagem ela foi enviada como misericórdia para todo o universo. E isso não significa que nós devemos aprender o idioma árabe para o quê? Para nós nos tornarmos muçulmanos, ou logo no início quando a gente abraça o Islã. Porque quando a gente abraça o Islã, a mensagem que a gente tem que ter em nossos corações, convictamente em nossos corações, é de que Deus merece adoração unicamente, de que Muhammad e todos os profetas e mensageiros anteriores são mensageiros e profetas de Deus, e que eles vieram para essa terra para falar que Deus merece adoração unicamente. Qual é a palavra que você mais gostou no Islã? A palavra que eu mais gostei no Islã foi Alhamdulillah. Graças a Deus. Sempre nós temos o costume de agradecer a Deus e louvar a Deus através dessa palavra. Por exemplo, quando uma pessoa vem perguntar para nós, tudo bem, como você está? Nós temos o costume de dizer Alhamdulillah. A primeira palavra que foi dita pelo profeta Adão foi Alhamdulillah. Então é uma palavra que eu gostei muito, me identifico muito, porque nós temos que de fato agradecer a Deus por todas as dádivas que nós temos. O que te fez pensar em aceitar o Islã? O que me fez pensar em aceitar o Islã foi de fato acreditar que Deus merece adoração unicamente, porque quando nós fazemos as perguntas certas, e a pergunta certa quanto a isso é de onde nós viemos, para que nós estamos aqui e para onde vamos. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus
e nós iremos retornar para Deus. Então, quando nós encontramos a resposta para essas perguntas, isso faz a gente pensar e raciocinar em aceitar de fato o Islã, que é a religião para toda a humanidade. Como você se sentiu em pronunciar a Shahada, o testemunho de fé, pela primeira vez? Eu me senti livre de absolutamente tudo, porque no Islã nós aprendemos de que nós abaixamos a cabeça unicamente para Deus Altíssimo e Exaltado seja. E uma das personalidades que eu conheci antes de me tornar muçulmano foi Malcolm X. E Malcolm X, ele, principalmente depois que ele fez a peregrinação, que é o Hajj, o quinto pilar do Islã, ele nos ensinou isso, de que nós devemos de fato, unicamente e absolutamente abaixar a cabeça somente para Deus Altíssimo e Exaltado seja, só Ele que merece adoração, e nós não devemos abaixar a cabeça para absolutamente ninguém. Então eu me senti livre de qualquer tipo de algema. Sua vida mudou depois de aceitar o Islã? Com certeza minha vida mudou e mudou para muito melhor. Eu tive o objetivo diário na minha vida de querer agradar a Deus através de todas as minhas ações. Isso não significa de que eu sou uma pessoa perfeita, isso não significa de que os muçulmanos são perfeitos, e nós até gostaria de deixar uma mensagem para quem está pensando em aceitar o Islã ou está pesquisando a respeito do Islã: jamais olhe para as pessoas que professam a fé islâmica. Jamais olhe para as pessoas que professam a fé islâmica. O Islã, ele é perfeito, porém os muçulmanos não são perfeitos. Então as ações que nós fazemos que são boas é porque Deus permite que nós façamos isso, que nós façamos isso. E as ações que nós fazemos ruim é por conta de nós mesmos e por conta de Satanás também. Então a minha vida mudou para melhor porque nós gostamos sempre de estar agradando a Deus Altíssimo e Exaltado seja, porque Ele gosta que nós agrademos a Ele e Ele gosta que nós busquemos a Ele em todos os aspectos da nossa vida. Eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui nesse vídeo, que, alhamdulillah, Deus nos concedeu essa dádiva de estarmos aqui hoje, aproveitando da dádiva dele que Ele nos deu de falar, de aproveitar do nosso intelecto para estar passando uma mensagem boa. Espero que vocês tenham gostado da mensagem do Islã, que é o principal. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que a paz e a misericórdia de Deus esteja com todos.